E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e praticamente que nós vamos falar de Trump nesse vídeo, porque o Trump já anunciou o Japão na sua parte tarifária. Japonês não vai ter pauta, não. Hoje nesse vídeo não, porque são duas matérias relacionadas ao Trump, falando em questão de tarifas, no caso assim, impostos para o Japão, tá? Então não tem muita coisa, até porque esses dias não tem saído muita matéria, por isso que eu não tenho gravado muita coisa também, tá? Não tenho gravado nada, para falar a verdade, porque não tem saído nada. O que é mais fofoca, que é negócio da Fujiterebi, do Nakai e outras coisas, mas é só fofoca, fofoca aqui no canal não, tá? Pelo amor de Deus. Então o que está acontecendo? O Trump, tá, com essa ideia de sair tarifando Deus e todo mundo, ele não havia falado sobre o Japão. Claro que o Japão estava na linha de tiro, só que ele estava quieto. Só que agora saiu algo falando, e é isso que eu vou trazer para você, tá? E hoje também, dependendo, se eu não estou enganado, tá? Se eu estiver enganado, parece que hoje vai ter uma reunião do Copom no Brasil e grande provavelmente o novo presidente do Banco Central brasileiro, o Galípolo ali, ele vai aumentar a taxa de juros em 1%, tá? Já estão dizendo por aí as mais línguas. Então já sabe que dependendo já vai para 13,25 a taxa de juros no Brasil. Tá? Então já sabe que dependendo, muita coisa vai continuar derretendo no Brasil. Derretendo assim, questão de valores, de bolsas de ações, etc. Canso de repetir e vou falar mais uma vez. Se você não entrou no mercado de ações brasileiros e derivativos, entre, porque agora está o melhor momento da história para você começar a fazer investimentos. Tem muita coisa descontada, só que tem muita coisa, acho que o mercado já está perdendo o medo, que já está voltando a subir o valor. Tá? Então muita coisa que quando foi para 12,25 ali a taxa de juros deu uma despencada, muita coisa já voltou a subir. Tá? Muita coisa já está valorizando. Foi igual quem viu, quem acompanha ali, que deu aquele problema da Nvidia também, em relação àquela inteligência artificial chinesa, a DeepSeek. Despencou o valor das ações da Nvidia. Quem comprou ficou feliz, tá? Por isso que é sempre bom acompanhar esse tipo de coisa por questão de oportunidade para você fazer dinheiro. Porque dá para fazer muito dinheiro com o mercado de ações de renda variável. Mas é aquela velha história, você tem que acompanhar, tá? Mas eu tô falando muito, não disse nada do Trump. Vamos começar aqui. Antes de começar, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para receber notificações de vídeo aqui do canal, tá? Mas vamos lá. Aí o Trump fez um comício dele, tá? E o presidente dos Estados Unidos, né? Ele fez um comício, né? Ele no estado da Flórida. Aí ele começou a falar, no futuro próximo imporemos tarifas sobre semicondutores, produtos farmacêuticos em países estrangeiros e traremos de volta a produção para os Estados Unidos. Aí continuou falando pra cacete. Essa parte eu vou pular, que é uma parte bem chata, tá? Aí o presidente Trump indicou que o Japão, tá, ele vai impor tarifas sobre semicondutores e produtos farmacêuticos. Mas os detalhes específicos, tais como os países e os produtos que serão alvos juntamente com o Japão, não foram esclarecidos. Calma que eu vou chegar lá, tá? Não seja um gafanhoto ansioso, tá? Vamos lá. Numa conferência de imprensa, tá? Após a reunião do gabinete, o ministro da Economia, Comércio e Indústria do Japão Mútuo foi questionado sobre a política da tarifária da administração Trump, dizendo: estamos recebendo uma variedade de informações todos os dias e estamos monitorando de perto as tendências sobre as novas políticas da administração Trump. No entanto, gostaria de tomar medidas apropriadas quando examinar cuidadosamente os detalhes específicos da política tarifária e seu impacto no Japão. É aquela velha história. Como não tem nada, pelo menos que não saiu nada para a mídia, eles não têm o que fazer.
Então tá todo mundo no famoso stand-by. Tá na espera ali para ver a nhaca que vai dar. Só que continuando. A política do governo japonês não é reagir exageradamente às declarações individuais do presidente Trump, mas esperar que detalhes concretos sejam anunciados antes de responder. É aquela velha história. Vocês viram o que aconteceu ali na questão da Colômbia, né? Basicamente, a ideia inicial era eles receberem os aviões com os refugiados. Refugiados não, desculpa. Com os imigrantes ilegais, tá? Era receber os aviões com os imigrantes ilegais, eles não são refugiados, tá? Só que parece que no meio do voo ali, a Colômbia falou: não, pode mandar de volta que eu não vou receber ninguém. Aí os caras falaram: não, pera aí, né? Tem alguma história, tem alguma coisa errada com essa história aí. Aí o Trump falou: ah é? Já que é assim, então tá. Você quer brincar nesses termos? Nós vamos brincar nesses termos então. Você quer ser marrento? Nós vamos ser marrentos. Então o Trump falou lá, ó, 25% de taxa, não sei se era 20 ou 25% de taxação agora. Daqui uma semana, 50%, que vai ficar a taxação de impostos, e nós vamos cortar o visto de todo mundo. Ninguém mais do seu país, como é que se fala assim, vai poder vir para cá. E eles realmente, eles pararam de emitir vistos ali, e o Trump falou: só voltaremos a emitir vistos caso mude alguma coisa. Aí lá o presidente colombiano deu para trás, tá? Que ele quis dar uma de marrento, ele quis bater de frente com o Trump. Não há pessoa que fala: não, não é bem assim. Não, é sim assim, tá? Porque foi a forma que aconteceu. Aí deu para trás. O cara arregou. Quis dar uma de marrento, ele arregou. Só que aí o Trump falou: enquanto o primeiro avião com os imigrantes ilegais não pisar aí, nós não voltaremos a emitir vistos. A parte tarifária nós vamos tirar por enquanto, até você cumprir a sua palavra. Então nós vamos tirar a parte tarifária, mas os vistos não. Aí depois disso não sei o que deu. Tá? Então você vê que você ser muito proativo em relação ao Trump dá consequência. O cara quer ser marrento, pode ser marrento, mas ele tem que pagar com a consequência, porque o Trump 2.0, ele não está muito para brincadeira. Você quer brincar comigo? Nós vamos brincar, nós vamos dançar. Só que é aquela velha história, quem pode mais toma menos. E nisso, com essa política também, apesar que o Japão sempre foi muito de abaixar a cabeça para os Estados Unidos. Então, nesse ponto, até que favorece o Japão, tá? Para não tomar passos, né, como é que se fala assim, igual na parte da Colômbia ali aconteceu, desnecessários. Porque ali na Colômbia passaram vergonha, né? Mas vamos lá. Além disso, gostaria de aproveitar que todas as oportunidades de diálogos para explicar cuidadosamente a parte do investimento do Japão nos Estados Unidos e a contribuição para o emprego a fim de evitar pressões. Isso já o lado japonês falando em relação ao americano ali. Aí esse ponto aqui, eu quero que você preste muita atenção, tá? Que ele vai trazer alguns números para você. E esses números aqui é o que grande provavelmente serão taxados no Japão para diminuir o déficit que os Estados Unidos está tendo em relação às exportações do Japão, para ficar ali uma coisa igual. Por quê? Com esses números aqui é o que mostra o que o Japão ganhou em relação ao que os Estados Unidos perdeu em questão de exportações e importações. Então preste muito bem atenção a partir daqui, tá? Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque se você trabalhar em algumas empresas correlacionadas a esse tipo de material, garanto-se que provavelmente na hora que o Trump começar a tarifar, vai dar uma despencada no seu serviço aqui no Japão. Tá? Mas vamos lá. De acordo com as estatísticas comerciais preliminares do Ministério das Finanças, o valor das exportações do Japão para os Estados Unidos no ano passado foram de
2.950,1 trilhões de ienes. Então você vê que é um valor cavalar, tá? Não é um valor assim baixo. O maior valor do país e o maior valor por itens foi automobilística, representando 28,3% do total, com 6.026,1 bilhões de ienes. Então você já sabe, né, que grande provavelmente a indústria automobilística no Japão será muito afetada pelas tarifas do Trump. Por isso que eu já venho alertando um certo tempo. Eu já vinha vendo que estava tendo mudanças na parte automobilística muito estranhas. Quem acompanha o canal deve se lembrar que eu sempre falei. Se você mora aqui no Japão e trabalha na parte automobilística, se você puder mudar de área, sair da automobilística para alguma outra área, é mais seguro. Eu já havia falado, já havia cantado essa bola há algum certo tempo. Tá? Mas continuando aqui. Por outro lado, semicondutores e outros componentes eletrônicos representaram 265,5 bilhões de ienes, representando 1,2% do total. Equipamentos de fabricação de semicondutores representaram 529,8 bilhões de ienes. Produtos farmacêuticos, 411,4 bilhões de ienes, representando 1,9%. Então você já sabe que grande provavelmente automobilísticas, semicondutores, produtos de componentes eletrônicos, equipamentos para produção de semicondutores e produtos farmacêuticos serão taxados. Então, se você trabalha em alguma dessa indústria aqui no Japão, fique esperto. Tá? Porque se na hora que os Estados Unidos começarem a taxar, se você não acompanhar a parte da geopolítica e perceber que está caindo as horas de trabalho, zangueou, alguma outra coisa, você já fica esperto, você já sabe por que é que está acontecendo. Tá? De acordo com o Ministério da Economia, Comércio e Indústria, atualmente não existem direitos aduaneiros na exportação de semicondutores ou equipamentos de fabricação de semicondutores para os Estados Unidos. Além disso, existem alguns produtos farmacêuticos que não estão sujeitos a taxas alfandegárias quando exportados para os Estados Unidos. Diz a lenda. Só que na hora que o pau comeu, o Trump começou a mudar as regras dele ali, você já sabe, né? Então aqui nós paramos essa parte, tá? Então você viu que ele falou, te deu dados, números de possíveis áreas que serão taxadas no Japão. Claro que outras áreas vão ser taxadas também, mas essas daqui são mais em evidência, tá? Claro que vai ter a parte de alimentos e etc que vão ser taxados também, tá? Só que nisso aí vai ser outro tipo de política, grande provavelmente, porque estamos falando de alimentos. Tá? Aqui são outros tipos de bens de consumo ali que impactam mais diretamente ali, que você vê com são valores cavalares. Então nesse ponto nós já temos certas indicações, mas não falou de tarifa. Agora vou para outra matéria aqui. Aqui já deixa um pouco mais claro do que o presidente Trump vai fazer agora de início em questão das tarifas. Tanto que no dia 1º agora parece que o Trump já vai sair tarifando China, Canadá, México e União Europeia. Japão e outros países, por enquanto, não foi se falado que vai ser tarifado dia 1º. Tá? Então você já sabe que a partir do dia 1º do mês que vem, o pau já vai começar a pegar, como é que se fala assim, para muita gente. Mas vamos à matéria aqui. O fundador de fundo de hedge, Scott Bessent, foi confirmado como novo secretário do Tesouro dos Estados Unidos. A mídia britânica relata que Bessent apoia o plano do presidente Trump de impor tarifas uniformes sobre todas as importações de todos os países, com um aumento gradual na taxa de juros.
Então você já sabe que o cara já vai entrar no poder e ele já tem uma linha de trabalho. E é isso que eu vou trazer para você. O Senado americano aprovou por unanimidade Bassett, que havia sido nomeado pelo presidente Trump para ser secretário do Tesouro. O jornal financeiro britânico Financial Times, desculpa, estou meio gripado, noticiou que, citando pessoas familiarizadas com o assunto, que Bassett apoia a ideia de impor tarifas uniformes a importações de todos os países e aumentar gradualmente a taxa de impostos. As taxas fixas foram anunciadas pelo presidente Trump durante a sua campanha eleitoral e as tendências estão a atrair a atenção, pois poderão ter um impacto em toda a economia global se forem realmente introduzidas. Sim, com certeza, vai dar uma parte inflacionária para os americanos muito alta, principalmente dependendo da forma que for. Agora, de início, toda essa parte tarifária, o único país que tentou bater de frente ali, né, como é que se fala assim, não na parte tarifária, mas tentou peitar o Trump de alguma maneira, já deu para trás. Então você vê que o Trump fez a Colômbia de exemplo. Então já dá para você ter uma ideia como é que ele vai seguir daqui para frente. Então depois do dia 1º que começar a entrar realmente, se o Trump realmente tarifar o México, o Canadá ali e como é que se fala assim, a União Europeia, nós vamos ver como é que vai ficar. Por isso que eu tenho falado para você, se você mora no Japão, se não precisar de trocar de emprego agora é o momento de não trocar de emprego. Segura, porque nós não sabemos como é que vai ficar muita coisa. Tá? E a coisa vai ser tensa. Por quê? Olha só. As tarifas foram anunciadas pelo presidente Trump durante sua campanha eleitoral e as tendências para atrair a atenção, pois terá impacto na economia global. Né? A proposta apoiada por Bassett introduziria inicialmente tarifas de 2,5% de início. Então já dá para você ter uma ideia. Se no Japão eles não estão tendo uma ideia de como eles vão fazer isso, mas antes eles já tinham dado a ideia que Japão é 20%. Tá? Então já dá para você ter uma ideia aqui. Ou eles vão socar os 20% logo de cara, ou eles vão fazer essa proposta aqui, que é de 2,5%, e todos os meses, durante um período do qual seriam realizadas negociações com os países. Então você vê que 2,5% de cara, e todos os meses teriam negociações para ver quanto ia subir. Ele afirma também que a tarifa poderá ser eventualmente elevada para 20%, o que já havia chegado. Então, dependendo, pode ser que 2,5%, aí vai subindo todos os meses, 2,5%, 2,5%, 2,5%, aí você vai somando, tá? 2,5%, 2,5%, 5%, 7,5%, 10%, e assim vai, até chegar aos 20%. Dependendo se tiver negociações ou não. Entretanto, foi relatado que Trump está considerando várias opções e ainda não decidiu uma política. E as discussões sobre dentro da administração parecem continuar. Então você já sabe que para o Japão é 20%. Uma hora ou outra vai dar 20%. E nisso vai impactar nas empresas exportadoras aqui do Japão? Vai. Com certeza, e nisso vai diminuir muita coisa, a inflação vai continuar galopante no Japão. Tá? Então já dá para você ter uma ideia que a coisa não vai, como é que se fala assim, não vai melhorar. Isso vai depender muito do que o governo japonês fizer também, porque é aquela velha história, se o governo americano colocar assim, eu meto 20% nas suas taxas de exportação. Se o governo japonês não colocar 20%, ele vai sair perdendo. E se ele colocar, vai criar briga. Só que nisso que já sabe que esses 20%, taxa de importação, então tudo que chegar em relação a produtos americanos terá 20%. Então se o Japão
porventura comprar petróleo dos Estados Unidos, chegará com 20% a mais. E produtos alimentícios, commodities e etc. terá 20% a mais. Por isso que eu falo que a inflação no Japão, dependendo em relação aos Estados Unidos, não vai baixar agora. E não vai baixar pelos próximos anos. Porque se a gente levar em conta que os próximos 4 anos será Trump a 20%, então você já sabe, inflação durante 4 anos. Isso se a situação não piorar. Pode ser que melhore, dependendo da negociação que tiver ali. Mas pode ser que piore, pode ser que piore. Você viu que o Trump já falou, 10% na China. Em relação aqui, já tem essas tarifas que tem agora, mais 10%. Então a China já vai se lascar de verde e amarelo. Canadá e México, se eu não estou enganado, se eu estiver enganado, me corrijam, mas é 25% logo de cara. E pode ser que tenha aumentos futuramente, pode ser que tenha aumentos. Então você já sabe que para esses países, em relação aos Estados Unidos, a inflação vai continuar comendo o poder de compra desse povo. É a mesma coisa, se o Japão colocar taxas nos produtos americanos para exportar para os americanos, né, importando dos americanos, os americanos terão inflação lá também. Então tem esse problema muito. Tá? Então você vê que no Japão, para mandar, já vai, dependendo, já vai ter 20% para eles lá, e dependendo da forma que o Japão fizer aqui, vai ter 20% para nós aqui também. E nisso você já sabe que você coloca taxa de importação, né? Tem um valor, mais 20% ali. Em cima desses 20%, a pessoa precisa ter lucro. Então, dependendo, ela vai colocar o quê? A parte de venda dela. O que é a parte de venda? Dependendo, 20%, 30%. Tá? Para a margem de lucro dela. Então, você já sabe que tem aquele valor, mais 20%, mais taxa de lucro, que é a porcentagem dela. Então, dependendo, 30%. Então, já sabe que já serão 50% de aumento. Tá? Isso fora as outras, como é que fala assim, os outros gastos, que tem logística, etc. Então, você já sabe que, no mínimo, dependendo, 50% de aumento dos produtos que virão dos Estados Unidos. Isso dependendo da forma que o governo japonês fizer, como é que se fala, a sua taxação em relação aos Estados Unidos. Tá? Da mesma forma que vai depender muito do que os Estados Unidos fizerem com o Japão. Porque de início agora você vê que 2,5%. Então dependendo 2,5% mais não sei quantos por cento. Então você já sabe que no mínimo, de início, aumento dos preços dos produtos americanos no Japão, 2,5%. Então vai ter muita coisa que para esses próximos 4 anos, do lado americano, terá inflações. Então, não espere grandes melhoras na economia japonesa. Por isso que eu venho citando e batendo com você. Faça alguma coisa de você para você com você. Invista em você de alguma maneira. Monte um negócio. Tire certificações, estude. Tire certificações para aumentar o seu valor de mercado. Tá? Ou invista na parte de ações. Tá? Seja renda fixa, renda variável, mas invista. Igual, por exemplo, vai ter um novo aumento agora no Banco Central, lá no Brasil. Grande provavelmente, como é que fala assim, o Tesouro, o IPCA+, ali, Tesouro Direto, vai dar uma nova subida. Eu consegui, tá, a 7,9 IPCA+. Pô, isso é bacana? Isso é bacana. Pena que eu não tenho grande dinheiro para investir um grande porte. Mas o pouquinho que eu fiz ali, como é que se diz? Que me era cabível, tá? Já vai me dar uma grande lucratividade. É caro para fazer isso? Não, não é caro. Tá? Porque você não precisa comprar o pacote inteiro, você vai comprar uma fração. Então, dependendo, com o início, de inicial, se eu não estou enganado, é 30 e poucos reais. Para aporte inicial. Você vê que é muito? Não, dependendo, isso é mais barato que uma pizza no Brasil. Olha aí. E é aquilo que eu falo. Ações de grandes empresas sai muito mais barato ainda.
Você vê a Klabin. Eu canso de falar da Klabin porque a Klabin ela é uma grande empresa de papel e celulose. Exportadora do Brasil. É uma grande empresa, uma puta empresa. Que as ações dela é R$4 e alguma coisa. Não chega nem a 5. Então você vê que dá para você comprar muitas ações ali. E você ganha por cota. Por quê? Não é o valor que você vai investir ali. Você vai ganhar por quantidade. Então você pode comprar uma empresa. Como é que fala assim? Uma cota de uma empresa que vale R$1.000. E uma cota de uma empresa de R$4. Igual no caso da Klabin. Você vai ganhar proporcional a uma cota de cada uma empresa. Olha aí. Ah, Japão, mas eu quero ganhar todos os meses. Beleza, não há problema. Porque essas empresas, geralmente, que eu falei aqui, elas pagam bimestralmente ou trimestralmente. Muito difícil você encontrar uma empresa assim que pague mensalmente. Geralmente é bimestralmente, trimestralmente e semestralmente. Tá? E tem o anual também. Mas o anual para mim é fora de cogitação. Semestralmente também fora de cogitação. Porque o tipo de carteira que eu crio, que eu estou fazendo para mim, eu quero ganhar dinheiro todos os meses. Então tem como ganhar dinheiro todos os meses? Tem. Fundos imobiliários. Aí tem fundos imobiliários que você vai ver de tijolo, de papel, tem o Fiagro, tem o Infra, né? Fundos imobiliários de Infra também. Tem uma série, tá? Que dá para você ver. Muitos deles estão com preço muito abaixo da média de mercado agora, por causa desse nosso da taxa Selic. É aquela velha história. Olha com o tiozão aqui. Taxas de juros alta, parte de investimento no mercado de ações baixa. Aí quando troca, juros baixos, mercado de ações em alta. Então, como está em baixa agora, dá para você comprar mais ações gastando menos do que seria diferente. Se aqui a taxa de juros estiver baixa, você vai gastar mais comprando menos. Então, o que é o inteligente você fazer? O agora. Você vai conseguir comprar mais gastando menos. Por isso que eu falo que agora é uma melhor época para você investir. O japonês tem quanto tempo para ficar isso? Não dá para saber. O economista que falar que vai ficar tanto tempo é mentira. Dá para ter uma noção. Por quê? O governo Lula tem mais 2 anos. Então você já sabe que dependendo, se não tiver um impeachment do Lula, mais 2 anos. Então você já sabe que mais 2 anos vai continuar nessa nhaca. Porque você vê que o governo Lula ele não está fazendo nada para mudar. Igual você viu que eles tentaram mexer na data de validade das comidas, etc. ali, dos alimentos. Você viu que só está perdendo popularidade. Então você já sabe que nos próximos 2 anos vai ser uma nhaca. Mas se aparecer nas próximas eleições alguém de direita que traga alguma esperança de mudança, pode ser que nessa época das eleições dê uma oscilada ali, porque o mercado reage, e da forma que o mercado reage é muito rápido. Então pode ser que dê uma oscilação ali e dê essa diferença. Se o Lula ganhar as próximas eleições, serão mais 4 anos, tá? Aí a coisa assim vai dar uma despencada de novo. Então tem esses momentos, sim. A não ser que apareça alguma outra bolha de alguma outra coisa no momento aí, muito, como é que se fala, inesperado, tá? Para mudar essa situação, porque caso contrário não. Então o único momento que eu vejo que pode ser que dê uma mudada na taxa de juros ali, como é que fosse, dê uma oscilada no mercado, é quando tiver as próximas eleições para presidente no Brasil. Isso se tiver uma boa pessoa de direita, porque senão vai continuar da mesma coisa. Tá? Só que nisso, aquela velha história. Para quem é investidor, momento de caos no mercado é o paraíso.
quem é investidor, tá? Quem for trader, aí é diferente, tá? Porque o trader, o negócio dele é ganhar dinheiro em pouco tempo. O investidor não, é a longo tempo, né? A longo prazo. Então, para o investidor, quanto mais momento de caos para ele, melhor. Porque ele vai comprar as coisas mais descontadas. Já porém, mas não tem perigo de comprar alguma ações de uma empresa que vai falir? É só você escolher bem. Vou dar um exemplo. Tem muito fundo de investimento forte no Brasil. Tem muito fundo de investimento que mexe só com shoppings. É muito difícil você ver todos os shoppings do Brasil falirem de uma vez. Não é? Então, e esse tipo de fundo de investimento ali, de fundos imobiliários, eles vão te pagar todos os meses. Tá? A não ser que aconteça alguma coisa ali que no estatuto eles falam assim, nós não vamos pagar esse mês, porque depois nós vamos pegar essa grana aqui e nós vamos investir para aumentar nosso portfólio. Beleza. Só que em algum outro momento lá na frente ele vai ter que dar essa diferença. Isso acontece? Isso acontece. Tá? Você vê que Petrobras, por exemplo, ele passou um ano sem pagar. Só que na hora que ele começou a pagar, ele já pagou logo uma pancada. Porque ele tem que dar um pouco dessa diferença. Não pode ficar muito tempo. Mas o Petrobras é complicado. Tá? Mas tem que se tomar cuidado? Ponto, tem. Existem seus riscos? Tem. Então você não pode sair aplicando. Ah, japonês, mas me dê uma outra dica. Essa outra dica aqui que é empresa perene. Só que ela não vai te pagar todos os meses. Mas vai te pagar a cada 3 meses. O que é? Empresas de energia. A bolsa pode subir, a bolsa pode cair, pode dar o que for. Mas empresas que fazem geração de energia elétrica, elas sempre vão ganhar. Em tempos de crise ou em tempos bons. Porque as pessoas não podem ficar sem energia elétrica. Não tem como. Da mesma forma, grandes bancos, os bancões, eles vão te pagar ali em tempo de crise ou não. Pode ser que dê em tempo de crise, te pague um pouco menos, mas eles vão continuar te pagando. Porque eles não querem ver, como é que fala assim, as ações dela despencando por uma N motivos. Falta de pagamento é um deles. Tá? Vai fazer as ações daquele banco começar a diminuir. Perder valor de mercado. Muita gente não dava valor no Nubank. Nubank hoje é o terceiro maior banco do mundo. Do Brasil. Olha aí. Ultrapassou alguns bancões. Olha aí. Por isso que é aquela velha história. Invista. Tem medo de investir? Pega informações, ou estude, ou corra atrás de informações, seja lá com quem for, aonde for, do que você acha que é um pouco mais seguro. Ah, japonês, mas eu tenho medo da renda variável. Beleza, vai para a renda fixa. Vai para o Tesouro Direto. O Tesouro Direto está pagando muito bem. Tá? Só que uma coisa que eu não recomendo. Tá? Por quê? Tesouro Direto, eu tenho investimento, não sou hipócrita, vou falar mesmo, tem investimentos ali, só que é uma pequena parte, não é uma grande parte. Por quê? O Tesouro Direto, dependendo da oscilação de mercado, você vai perder grana. Quem fala que não perde dinheiro com o Tesouro Direto é mentira. E vou te dar um grande exemplo. Próximo aumento do Banco Central, dependendo, vai para 13,25. Quem comprou Tesouro Direto, igual no meu caso, a 12, ou no caso assim, 12,5, que vai dar o quê? Dependendo do pacote ali, 7, 6, em relação a esse próximo aumento, vai perder dinheiro, porque não vai dar o reajuste em relação à inflação. Deu para você entender? Então aquela pessoa que fala assim, no Tesouro Direto você não perde. Mentira, você perde dinheiro. Tá? Por isso que muita gente usa a tal da marcação a mercado para fazer grana no Tesouro Direto. No fundo de renda fixa. Então esse negócio de marcação a mercado, isso é uma coisa muito importante, que as pessoas que fazem renda fixa ali deveriam aprender. Para não perder dinheiro. Por isso que nesse ponto eu recomendo, no meu caso, tá? Eu recomendo muito mais
a renda variável, porque tem muitos, como é que faz? Muitos contratos de renda variável ali, de ações, fundos imobiliários, que tem um reajuste pela inflação. Então você já sabe, se tem um reajuste pela inflação, você nunca vai ficar abaixo da inflação. No mínimo, no mesmo nível da inflação. Então você não tem perdas. Diferentemente do tesouro. Só que no caso do tesouro direto é aquela coisa. A pessoa ali pode pegar, coloca o dinheiro dela ali e esquece. Vai até o final do, como é que se fala assim, do contrato dela, sem ter dor de cabeça. Só que no final ela vai ter que pagar o imposto de renda ali, que é retroativo. Começa com o valor de, não lembro se é 22%, 22 ou 22,5% ali, depois vai caindo até chegar a 15%, mas você já sabe que no mínimo 15% você vai pagar de imposto. Tem algum que não paga imposto? Tem. As letras de crédito. Tem a letra de crédito imobiliário, letra de crédito agro. E você sabe que o Brasil é muito movido a agro. Então, se você quer ter uma coisa mais sustentável ali, letras de crédito do agro. Só que para investir, não sai tão barato. O último que eu tenho visto era no mínimo R$ 1.000. O investimento mínimo da letra de crédito. Só que você sabe que não é imposto zero. O que vier para você é totalmente limpo. Então tem prós e contras. Tá? Então você tem que ver ali o que mais te... Como é que se fala assim? Mais te suporta para esse momento. Para você não perder grana. E é isso que eu falo, que muita gente faz indicação de invista nisso, invista naquilo. Não, vamos fazer isso, que isso é bom. Mas não te fala esses pormenores. Você vai pagar nisso, você vai perder isso, você vai perder nisso. E é isso que é sacanagem. Te mostra só o bonitão, só o bônus, mas o ônus não te mostra. Isso é tenso pra caramba. E esse barulho, me desculpem, tá? Eu esqueci de tirar a panela de cima do estobo. Então a panela está fervendo água, tá? E está dando isso. Mas por que disso? Para poder aumentar a umidade do ar. Porque, olha só, no momento que eu estou gravando o vídeo, 46% de umidade de ar. É muito baixo, muito pouco. Por isso que eu estou atacado também. Então precisa aumentar a umidade de alguma forma. Então eu deixo em cima do estobo ali, para não ter que ficar gastando gás, nem eletricidade com umidificadores elétricos. Tá? Então já usa o calor ali para umidificar o ar. Só que nisso faz esse barulho. Então se tiver vazando esse barulho para você, me desculpe, tá? Aglomerações. Então, voltando ao assunto, então pense que dá para você fazer muitas coisas, igual aqui no Japão também. Não quero investir. Beleza, não tem problema. Tire certificações. Para você aumentar o seu valor de mercado. Para você valer mais no mercado. Porque se você tiver que se candidatar a uma vaga de emprego ali, tá? Com certificações, você consegue pleitear, dependendo, um salário melhor. Ou uma condição melhor de trabalho. Esse tipo de coisa acontece pra caramba. Japonês, mas eu trabalho em empreiteira e etc. E pra mim nunca vi esse tipo de coisa. Você faz propaganda do seu produto, no caso você? Aí que tá. Mas para conseguir fazer esse tipo de coisa, você tem que conseguir conversar. Mas não é conversar com qualquer um. Você tem que conseguir conversar com o seu chefe. Se você mostrar para o seu chefe que você é assim, assim, assado, dependendo, ele vai te pegar, vai te colocar num carguinho melhor. Acontece. Tem muitos brasileiros que sobem de cargo dentro das empresas. Né? Aí, porque acontece. Quando eu trabalhava em fábrica, acontecia isso comigo também. O chefe vinha, começava a conversar esse tipo de coisa. Você é formado, que não sei o que tal. Daqui a pouco, puf, eu era jogado para outro canto. Dependendo, era peão igual o outro. Não era chefe nem nada, mas me jogavam para algum outro canto para fazer um outro serviço que era muito mais sossegado, muito mais tranquilo. Isso acontece pra caramba. E não é poucas vezes. Por quê? Porque você tem o que oferecer. Só que é aquela velha história. Não adianta você ter o que oferecer se você não consegue se comunicar. Então você precisa saber se comunicar.
Então você tem que estudar, você tem que investir em você. Eu canso de falar que estudar japonês hoje em dia não é gasto, é investimento. Então estude, principalmente hoje em dia. Tá? E por último, investir em alguma coisa, faça vendas. Se você não quer estudar, se você não quer investir em mercado de ações, renda variável, renda fixa, monte um negócio para você. Mas procure tomar cuidado, porque você vê que as coisas, a tendência aqui do Japão, por enquanto, é só ladeira abaixo. Dependendo da política que o Shiba fizer, serão 4 anos de ladeira abaixo, de inflação galopante. Isso vai se tornar inviável para muita gente. Então, tome cuidado, pelo amor de Deus. Já estou te dando todo o prospecto aqui do que eu acho, né, em questão de mudança, de virada de chave, etc., para você dar uma melhorada. Que já estou te trazendo um prospecto do que será o governo Trump. Se contar com o governo Ishiba, não espere grandes melhoras. Porque o Ueda, ele já falou que ele já está considerando novos aumentos da taxa de juros. E novos aumentos da taxa de juros você já sabe que vai dar, né? Não dá coisa boa. É aquela velha história. Quando o Ueda tinha que fazer as coisas, ele não fez. Até porque também ele é atrelado ao governo. Então se o Kishida falasse para ele, não era para fazer, não, ele não podia fazer. Então ele só pode fazer quando o governo japonês libera. Diferentemente do Fed americano. O Fed americano ele é totalmente separado do governo americano. Tanto que o Jerome Powell já foi questionado várias vezes. O Jerome Powell já falou que o governo americano não tem poder sobre o Fed. Ele não tem poder para fazer esse tipo de coisa. Então, quando o Trump falou assim, vamos exigir, né, que o Fed abaixe a taxa de juros, no caso da canetada. O Fed já falou, ele não tem poder aqui. Eu posso levar alguma coisa em consideração e fazer. Em consideração, mas que ele deu a ordem e eu fiz, não. Então eu vou abaixar na hora, no momento que eu achar que é oportuno. Olha aí. Então você já sabe que vai ter muita oscilação de mercado, vai ter muita coisa isso. Para você que eu falo assim, para você que acompanha o canal aqui, que não é todos os lugares que falam isso. Então vão estar te falando isso. Tá? E dessa forma escancarada. Mas só vai ficando esperto. Tá? Se você tiver uma grana, não saia torrando tudo. Não deixe dinheiro parado. Economize, invista. Economize, invista. A receita para ficar rico. 3 passos. Não gaste tudo. Já no caso assim, gaste menos do que você ganhe. Essa diferença que você economiza, você investe. E reinvista os ganhos que você está ganhando. Porque vai ficar o tal de juros sobre juros, a coisa vai tendendo a crescer cada vez mais rápido. Mas isso vai depender o quê? De você. Por isso que certos investimentos, igual no caso, nunca invista uma grana no fundo, no caso assim, em questão de ações, um dinheiro que você vai precisar para curto prazo. Porque esse é investimento para longo prazo. Então, se você sabe que você vai precisar do dinheiro de curto prazo, faça investimentos de liquidez. Que você consiga resgatar o dinheiro rápido, mas que não deixe esse dinheiro parado. E assim você vai conseguir dar uma guinada na sua vida. Tá? Porque deixar a coisa na situação que está é ladeira abaixo. Tá? Só não vou mostrar, como é que se fala assim, a carteira agora, porque o telefone não está aqui, tá? Senão eu teria que sair daqui e ir lá no outro. Fora de cogitação. Mas quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu tenho uma carteira de investimentos que eu sempre mostrava. Como é que estava? Eu preciso mostrar para você como é que está. Né? Preciso mostrar assim, né? O meu compromisso era até dezembro. Agora, como é que se fala? Vai quando der na telha. Até por questão de segurança também. Mas dá para fazer bons investimentos, tá? Com ganhos de acima de 6%, 7% ao ano. Tá? Então tem que se tomar cuidado com isso pra caramba. Tá? Tome cuidado com seus investimentos também. Tome cuidado aonde você pega suas dicas de investimento. Não é qualquer lugar.
tá? Tem lugares muito bons dando dicas de investimento, mas tem lugares muito sem vergonhas também. Tem lugares muito picaretas que eu tenho visto. Então tome cuidado, tá? Aonde você vai pegar as dicas de investimento, porque tem muita coisa que te mostram só os bônus e não te mostram os ônus. E os ônus é o que faz a diferença entre a lucratividade ou não que você vai ter com aquele investimento. Tá certo? E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para receber as notificações de vídeo aqui do canal. E eu vou ficando por aqui e Maido.